Olá, o programa Jam Brasil está hoje aqui no Jazz B para entrevistar dois grandes artistas, músicos referências do jazz e da música instrumental brasileira. São eles Nelson Aires e Ricardo Hertz. O que eu mais gosto das entrevistas é saber das histórias e dos causos mais inusitados dos entrevistados. Então eu queria saber como é que se deu esse encontro desse duo. Dois artistas de gerações diferentes, com carreiras individuais já consolidadas. Como é que aconteceu esse encontro? Consolidado mesmo, né? Olha, eu conheci o Ricardo tocando na Jazz Sinfônica, na época que eu era regente lá, um pouco antes do ano 2000, 1990 e pouco, assim, ele, bem moleque, ele tocando lá. Mas ele ficava lá meio escondidinho, a gente se cumprimentava, tudo, mas era só aquele negócio mais formal, né? Sabe aquele negócio do maestro? Né? Sim, não pode, né? Coisa mais séria, né? E depois ele descobriu esse caminho da música brasileira, né? Da articulação brasileira, não sei o que, daí eu fiquei apaixonado. Daí rolou esse caso aqui. Olha só que legal! Não, demorou, né? Porque na verdade eu ainda fui estudar fora, saí da jazz, fui estudar fora do Brasil, e quando eu voltei, depois de 10 anos, o Nelson me chamou para participar de um concerto na Tom Jobim. Foi aí, né, que a gente encontrou, que a gente conversou mesmo. Quando ele me chamou, falou, nossa, não acredito, a gente foi... E o Nelson ainda, a primeira vez, chamava de senhor, né? Primeiros poucos minutos. O senhor, falou, não, acaba de senhor, não sei. Daí quando eu toquei com a Tom Jobim, eu tive coragem de pedir pro Nelson pra gente fazer um duo. A gente mandou um projeto pro PROAC. Então partiu de você o convite? A cara de pau, foi a minha. Daí, a partir daí, a gente gravou o disco, fez turnê, aí faz tempo que a gente tá tocando junto e pra mim é uma honra, né? Legal pra caramba. Isso foi em 2017 que vocês se reuniram para gravar esse disco. Por aí. E como é que foi esse processo assim de composição de vocês dois, o processo criativo de dois artistas? O que a gente fazia muito é experimentar coisas, né? Então tem muita coisa que foi para no lixo, muita composição minha, não sei o que, a gente acabou não usando porque até tentamos gravar, daí não... No lixo por enquanto, né? Nunca vai pro lixo. Tem ideias que resultam e ideias que não resultam. Acho que em tudo, né? Em qualquer atividade. A gente abandona, né? Voltou pra gaveta, né? Tava na gaveta. Mas a ideia foi essa, foi fazer basicamente música autoral, coisa que, no meu caso, por exemplo, era pouco usual, assim, né? De gravar só composições nossas. Então foi interessante não só do ponto de vista da gente se entender como tocando, mas também a concepção, né? Entender o que ele está pensando naquela música para pegar o jeitão e tudo mais. Cada um foi trazendo as suas próprias composições. A gente vai entrando, a gente tem que entender o que o outro está pensando, o que ele estava pensando, como entrar no universo musical do outro, né? Isso que é tão legal de fazer duo. A bagagem de cada um, né? Vai compondo ali. Que você vai se adaptando, vai fazendo... E o Nelson, não só pianista, ele é um super arranjador, maestro. Então, tipo, o trabalho é muito de arranjo também, né? Assim, eu faço mais melodia, às vezes eu improviso um acompanhamento, mas o Nelson não, ele tá improvisando acompanhamento o tempo inteiro, arranjando tudo, né? Então isso que é muito, muito massa assim, também. E por que um duo? Por que vocês não resolveram, já chegou a pensar em um trio, um quarteto? Por que foi um duo? Eu gosto muito do duo porque é um desafio, primeiro, para pianista porque você tem que fazer tudo, né? Se acompanha, sola, tem que estar o tempo todo. Então isso já é um desafio interessante. E o duo é muito íntimo, é uma coisa de você e o outro. Então é uma troca, é uma conversa o tempo todo. Um grupo já tem que ser um pouco mais estruturado, mais formal do ponto de vista dos arranjos, tudo, né? Então essa formação de duo é interessante por causa disso. É outro jeito de pensar a música. Quer dizer, eu trabalho muito com orquestra, com 80, 60, cara, o tempo todo. Nossa. De repente trabalhar com duo é muito... É uma mudança... É uma mudança brutal, assim, muito legal.
E foi a primeira experiência com um duo assim? Não, eu já tinha tocado, acho que todos nós, volta e meia você toca um duo. Eu já tinha feito muito coisas com o Teco Cardoso, por exemplo, Toninho Carrasqueira, Marcelo Jafé, que é um grande violista. Nunca um duo com essa profundidade de... Gravaram um álbum juntos, né? Acho muito ensaio, muito tempo junto, muito convívio muito grande os dois juntos, né? Claro. Gente, Nelson, Ricardo, me conta um pouco da história dessas 3 músicas que vocês escolheram para tocar aqui pra gente hoje. Que toda música tem uma história, né? Tem uma história. Então eu vou começar pelo Chorinho pro Sion. O Roberto Sion, super músico, grande, né, saxofonista, arranjador e também maestro. Ele foi o primeiro maestro lá da orquestra Tom Jobim durante muitos anos. E é meu parceiro de sempre, desde a adolescência a gente tocou junto, a gente morou junto nos Estados Unidos. Eu adoro ele. E a gente tinha mais ou menos esse clima que eu tenho com o Ricardo, de um entender o outro sem precisar explicar. Eu sempre tive isso com o Sion. Então a gente gostava de tocar choros em que não tem um solo, é os dois solando ao mesmo tempo. Então esse chorinho para o Sion, a ideia é essa, é uma harmonia que fica rodando, mas que é para tocar junto, não é para o meu solo e o teu solo, é o nosso solo. A gente vai, cada vez que toca, sai de um jeito completamente diferente, a gente vai para lá, vai para cá. É sempre um improviso, então nunca é do mesmo jeito. Tem um finalzinho que a gente tenta fazer meio igual, né? Que pelo menos se acabar junto deu certo, né? Que pode né? Esse negócio de cada vez de um jeito é perigoso também. Então quando dá certo é muito bom. E aí o gira-gira que é uma forma interessante de música, né? Gira-gira na verdade é o contrário, porque é uma música que a gente faz sempre, ela é toda escrita, não tem improviso com o Nelson improvisando, acompanhando, mas também você sabe mais ou menos onde é que você vai, né? Foi uma música que eu compus especialmente para esse trabalho. Então, quando eu soube que a gente ia gravar o disco, eu falei, pô, eu quero fazer um forró, e aí é um forró pensando nesse jeito novo de dançar forró, a partir do momento do forró universitário de São Paulo, que misturou meio com dança de salão, não sei o quê, que aí você fica girando, que no começo eu não gostava, eu ficava vendo o pessoal, pô, mas e aí dançar juntinho, que é gostoso? Então foi meio esse gira-gira, porque tem uma hora que a música entra e começa, e não para nunca, só fica tipo... E a música é uma homenagem a esse... um forró que não para nunca. Esse gira-gira do forró. A outra música mais lenta que a gente fez, chama Velha Senhora, foi um desafio que eu pus para mim mesmo. Eu queria fazer uma música que o acompanhamento não tivesse um tom definido e que ela fosse sempre mudando de tom o tempo todo e fosse como se tinha um cachorro correndo atrás do rabo, assim, um negócio circular que você sai daqui, você pode começar aqui, pode começar aí, uma música meio cabeça, assim. E o difícil numa música cabeça é você fazer ela como se não fosse, né? Como ela fosse natural. Tá. Então essa é a história desse chorinho lento chamado Velha Senhora.
Eu quero um caos aqui de cada um. E o Nelson, eu quero que ele me explique como é que foi reger uma orquestra por Zoom na pandemia. Como é que era esse negócio aí dos músicos, cada um no quadradinho? Me explica essa loucura, me fala um pouco primeiro da sua orquestra. Ok, então, eu tenho esse prazer enorme que eu estou tendo nesse... eu falo que eu estou na quinta faixa do lado B, mas é legal porque eu estou trabalhando com uma orquestra jovem, né? Chamada Orquestra Jovem Tojobim, que são... Você fala orquestra jovem, parece que é os menininhos tocando, que bonitinho, mas nada, os caras põem faca no dente, mandam ver, né? Os caras tocam muito, é muito legal. E é legal estar trocando essa energia com os caras, estar regendo essa orquestra, passar um pouco da vivência que a gente tem. O Thiago Costa também é outro maestro da orquestra, então
é muito intenso o negócio lá. E com a pandemia, como todo mundo, a gente não podia parar, mas também não podia se juntar. Então fizemos essa coisa que todo mundo vê, dos quadradinhos e tudo, mas as pessoas não têm ideia do que isso é. Porque, como você falou, não, parece que faz um zoom e todo mundo toca junto, mas não, isso não dá certo, porque tem um delay, é impossível. Então, na verdade, esse trabalho que parece fácil, é assim, você grava uma base do seu arranjo, uma base eletrônica, para todo mundo poder saber o que está fazendo. Em cima dessa base, cada um na sua casa grava o seu instrumento, com todo cuidado para não desafinar, para não errar, porque você não tem como ouvir o que você fez. Isso já é um problemaço. Nossa. Daí o pobrezinho do técnico de som, que no caso foi o Ricardo Mosca, que toca inclusive bateria comigo no meu trio e tudo, super técnico, ele abre 60 canais de som, e daí, um por um, ele começa a colocar no lugar certo. O editor do vídeo abre 60 canais do vídeo e tenta entender o que está acontecendo, quem está tocando aonde. Por incrível que pareça, deu certo. O importante é a gente saber tirar vantagens dos problemas, né? E não parar nunca, porque a música não pode parar. Não é? E você, Ricardo, eu quero saber que parece que você teve a honra de ter não só uma, como 2 composições agora na reabertura da temporada do Carnegie Hall. Como é que foi essa história aí? Conta pra gente. Isso foi uma super honra, mas veio de uma outra história, que o meu mais recente trabalho, na verdade, foi um trabalho que uniu meio que tudo que eu já estudei, eu tocando como solista, as minhas peças como compositor, e meus arranjei quase tudo também. Tem uma música que o Thiago Costa arranjou, tocando com uma orquestra cubana. E aí eu dei uma loucura, conheci a orquestra, falei, eu tenho que conseguir gravar com essas meninas, uma orquestra feminina cubana. E aí fui lá para Cuba e gravei esse disco, né, que é um disco gravado ao vivo. E esse disco chegou nas mãos desse pessoal dessa outra orquestra americana, que está fazendo uma turnê, que passou pelo Carnegie Hall agora. Uma orquestra super legal, que é feita por um instituto que procura diversidade nas artes, na música, né? Então essa orquestra é formada só por pessoas vindas de minorias, né? de comunidades minoritárias nos Estados Unidos, então negros e hispânicos na maioria. Super legal, acabei de ouvir um streaming, né, que eles fizeram de um dos concertos, e a galera arrebentando, né? Assim, então a galera jovem que passou por concurso nacional nos Estados Unidos. É uma vitrine para eles também estarem ali e tal, e depois recebe bolsa e vão tocar em orquestras grandes nos Estados Unidos. Então, para mim foi uma super honra. Claro, tem o nome do Carnegie Hall, que a gente sempre ouviu desde pequeno, né? Sim. E é isso. Então foi partir daquela loucura com a Camerata Romeu, essa orquestra cubana, e agora com essa outra orquestra aí que dá também uma visibilidadezinha, né? E agora estou tentando fazer esse projeto rolar no Brasil com uma orquestra brasileira, que é a primeira orquestra que eu toquei, que até me deu essa noção de arranjar para orquestra de cordas, que chama Camerata Fukuda. Foi a orquestra que eu toquei quando eu era estudante. Vocês têm alguma música, assim, cada um, assim, individualmente, preferida, assim? Uma música que você gosta muito de tocar, uma coisa que, sei lá, eleva a alma? Você tem uma música que é muito difícil escolher? É muito difícil, porque cada música é uma coisa de momento, né? Então... Seu momento agora, qual seria a música? Nossa esse artista que passou por uma pandemia, que passou por uma orquestra no Zoom. Eu quero saber uma composição, uma música. Não, tem uma assim. música que eu estou bem apaixonado ultimamente. Eu também tive o grande privilégio de, há uns 4 anos atrás, começar um trabalho com um músico inglês, que é um dos grandes nomes do jazz europeu, me chama John Surman. É um saxofonista espetacular e bom compositor, excelente compositor. A gente já gravou um disco também pela ICM, que é a principal gravadora de jazz e música contemporânea da Europa. Foi muito legal e fizemos uma turnê, alguns festivais de jazz na Europa e tudo. E a gente, no repertório, tem uma música chamada The Admiral, o Almirante, que é escrita pelo John. E é engraçado, eu sento no piano e saio tocando isso ultimamente, nos últimos meses, assim.
que é uma coisa muito diferente, então é o que me pega. Mas de repente, você tocar o prelúdio da Baquena 4 do Villa-Lobos também é muito emocionante. Cada dia é um dia, né? Acabei de fazer, ontem eu fiz um show da nossa orquestra com o Dori Caymmi. Nossa, ele faz aquela música desenredo, né? Eu não consigo ouvir a música sem chorar, sem ficar emocionado, consigo lembrar dela. Ó, agora eu já estou... Já tá com os olhos marejados. A música tem esse poder, né? Tem muito esse poder, graças a Deus. De tocar a gente dessa forma. E você, Ricardo? Que música que é essa que provoca isso em você? Quando você tá porque tem esse negócio que o Nelson falou que é muito de momento, né? Tem hora que você tá querendo um negócio mais pra sair quebrando tudo, tem hora que você quer uma coisa mais pra se preocupar com o som, com a beleza do negócio inteiro. Tipo, nisso agora falando assim... Do seu momento. No momento mesmo, são essas músicas que a gente gravou. Porque você fica estudar. Porque aí você fica estudando isso, aí você começa a entrar numa pira de estudar em todos os tons, no improviso do negócio, e assim, eu acho que é isso. Eu tento, agora, nesses últimos momentos, assim, na pandemia eu estava estudando o que eu queria, era muito louco, não tinha muito para um próximo show, então eu estava estudando um chorinho do Pixinguinha em todos os tons. Aí o negócio, aí eu comecei a tentar tocar Giant Steps, que eu nunca conseguia tocar, que é uma música do Coltrane, que é toda, tipo, nunca consegui entender aquela harmonia, aí, vou entender. Então, é isso, cada música te pede uma concentração, um jeito de abordar ela. Graças ao universo, eu tenho tocado com pessoas que são sempre muito legal. Então, tipo, agora quando a gente falou qual que a gente vai tocar, eu falei, Nelson, escolhe qualquer uma, porque tipo, todas são legais. E aí a gente escolheu essas aí, e aí eu fiquei mergulhado nessas. Então, difícil mesmo, escolher uma não dá. É difícil, mas que bom, né? E o que a gente pode esperar aí de projetos futuros, essas músicas aí na gaveta, um álbum novo, um projeto novo? Pô, a gente tá sempre falando, né, de renovar o repertório. Acho que agora a gente vai começar a botar umas coisas novas. Tá na hora. Dudu, acho que a gente quer tocar mais. Rodar o mundo, né? A gente ficou agora 1 ano e meio parado. Sim. Assim, a gente não tocou junto durante 1 ano e meio, mais até se bobear. E aí vocês já voltaram a fazer shows presenciais, então? Já fizemos um no Projeto Astra, lá de Jundiaí, que é muito legal. Esse aqui é o nosso segundo encontro e vamos embora, né? Vamos embora. Que bom ter a presença de vocês aqui hoje, viu? Agradeço muito, foi muito especial. E para nós também foi. Valeu demais.
O músico não para. Durante os últimos 20 meses, eles estudaram, fizeram novas músicas, lançaram singles, discos e EPs. A música nunca para, porque o artista nunca para. Sigam o canal do Polo Cultural, curtam o vídeo, comentem e compartilhem a genialidade dos artistas Nelson Aires e Ricardo Hertz, Edu Ribeiro Trio, Brazu Quintê, Teco Cardoso e Thiago Costa, Cíntia Piscin e Ana Karina Sebastião. Esse programa é idealização de Eneida Soler, curadoria de Paulo Braga e realização do Polo Cultural Educação e Arte. Alguns agradecimentos muito importantes. Ao Max, que abriu as portas do Jazz B, a Lei Aldir Blanc, a Prefeitura da cidade de São Paulo, a equipe toda, o nosso muito obrigada. Vamos em frente!